Porque tem sido difícil, Rabandogombandangayaçou. Porque às vezes você fala, quando é que eu vou ser feliz? Mas quando a alegria vai chegar? Na Rabadagayaçou. Mas olha Deus, olha a situação dentro do meu lar, Rabou, me achou, comandai, Ribidegayaçou. Olha a situação dos meus filhos, o meu marido achou, me andagaiaçé. Mas eu vejo uma aflição no seu coração, Nabaite, Rabadagayaçou. Mas Deus fala assim, não se preocupa, Rabadagaiaçé, porque eu entro na peleja, Rabando e Amandagaiaçé, Rabadagaiaçou, e o tempo de louvar, Rabando. Oh, glória, obrigado, Senhor. Ah, você vai te omendegaiaçé, Rabandogomandegaiaçé. Deus fala, você vai sorrir novamente como você sorria, você vai se alegrar novamente como você se alegrava, mas no momento você vai ter que esperar, Nabaite, Raban. E como é difícil esperar, mas Deus ele diz no meu coração, filha, Anai, Rabandagaiaçé, não temas porque eu sou contigo, Nagaite, Rabandogoiaçé. A palavra do Senhor então vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, todos podem se assentar. Amém. A palavra do Senhor vai dizer então que Israel ele andava cativo. Israel ele andava então oprimido, por causa que o povo de Israel não andava segundo a vontade de Deus. Então Deus ele levanta um rei chamado Ezequias, a qual o Senhor confiou a ele toda essa autoridade. Então Ezequias ele vai segundo a vontade de Deus e segundo o que tudo que ele tinha aprendido com seus antepassados. Então ele restaura o templo de Israel. Porque Israel, como eu tinha dito, ele anda em cativo. Todo mundo anda oprimido, todo mundo anda fadigado, todo mundo tem adorado outros deuses, abrido incenso para outros deuses, e não tem mais adorado o rei de Israel, o que é o nosso Deus Jesus Cristo. Então o povo... Então Ezequias, com seu primeiro ano de governo, ele começa a ajustar, ele começa a arrumar os altares, ele começa a tirar todos os incensos, começa a levantar os anciões, porque os anciões eles já tinham caído na tentação, por causa que ele falou assim, ó, muitos caíram à espada, muitos dos seus pais, dos seus irmãos, das suas mulheres caíram à espada. É necessário que a gente volte a como a gente era antes. Então ele vai levantar os levitas, só que é necessário a gente se colocar na brecha. E muitas das vezes a gente não tem colocado na brecha necessariamente do jeito que Deus pediu pra gente. Porque às vezes tem pecado em oculto que a gente às vezes não quer. Às vezes a gente fala, mas um cigarro não tem problema, mas uma bebida não tem problema. Ah, um palavrão, não tem problema, porque todo mundo erra, todo mundo é falho. Mas Deus ele deu Deus ele fala no meu coração que é necessário a gente largar algumas práticas, Nagai, para ter um contato verdadeiramente com Jesus. Aleluia. Porque não adianta você estar lá no poder de Deus e estar ainda em falha com Deus, porque a nossa salvação é individual. O Leandro não vai salvar que ele é meu líder, ele não vai me salvar. Eu tenho que buscar minha própria salvação, ele tem que buscar a própria salvação dele. Aleluia. A Patrícia tem que procurar a própria salvação dela. E assim, objetivamente. Porém, a Bíblia diz que no seu primeiro ano ele já move tudo. A Bíblia diz que não demora 1, 2 dias, não. Ela vai demorar 8 meses ou mais. Porque às vezes uma libertação ela não vem de uma hora para outra. Às vezes a gente tem que ter constante oração. Às vezes a gente tem que ter constante purificação. E é isso que acontece dentro do templo. Então quando ele abre a porta da casa de Israel, a primeira coisa que ele faz é purificar. Ele fala, ei levita, se levanta. Ei ancião, se levanta. Mas primeiro é necessário se santificar e se purificar. Só que naquele tempo, para a gente se purificar e se santificar, era diferente dos dias atuais. Porque muita gente acha que é só pedir perdão e já está perdoado. E às vezes a gente tem que confessar para uma autoridade maior, como nossos pastores. Só que naquele tempo a gente tem que servir como holocausto. Só que o holocausto não poderia ser de qualquer maneira. O holocausto e as ovelhas, ela tinha que ser dada sem nenhuma mancha. Para Deus ele poder assim receber a nossa adoração. Então eles começaram a colocar diante de Deus os holocaustos, as ovelhas, os bois. Então os pecados deles foram perdoados e eles começaram assim a adorar a Deus. Só que Deus propõe no coração de Ezequias em fazer diferente, recomeçar a Páscoa.
Por causa que já tinha havido a Páscoa. Só que como Israel andava cativo, então a Páscoa ela foi cancelada. Elas tinham parado de ter feito a Páscoa. Porque a Páscoa era uma grande festividade que eles tinham feito quando o povo de Israel saiu do Egito. Então era uma comemoração que eles faziam diante de Deus para um agradecimento. Só que o povo não agradecia mais. O povo ele não orava mais. O povo ele deixava Deus de lado. E é esse que é o perigo. Porque se a gente deixa Deus de lado e abre uma brecha, é onde o inimigo ele entra. Quando Deus então cria novamente uma situação, então Ezequiel e ele fala uma palavra de conserto, e é onde muita gente não gosta, é uma palavra de conserto. Muita gente nega, é a palavra de conserto, porque é a palavra que ela fere, porque a Bíblia em Jó, versículo 5, no seu capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que ele é o mesmo que fere, mas ele é o mesmo que cura. Só que a gente crendo que ele é o mesmo que fere, por que a gente às vezes não quer aceitar a ferida que Jesus às vezes causa na gente para nos poder mudar? Às vezes a gente não quer aceitar o que Deus ele propõe no nosso coração. Então a Bíblia vai dizer que ele vai anunciando para todas as cidades de Israel e de Judá. Só que vai ter pessoas que não vai acreditar em você. Vai ter pessoas que não vai acreditar no seu ministério. Vai ter pessoas que vão zombar. E é isso que a palavra vai nos dizer. Que quando eles anunciaram a palavra, porque eles não anunciaram com carinho, eles falaram, é necessário que o povo se converta, trazendo para os dias atuais e conjecturando, é necessário que o povo se converta, e a Bíblia vai dizer que não é para virar o rosto, porque o povo já tinha virado o rosto para Israel. Virar o rosto é você deixar, é você parar de praticar o que era para ser praticado. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que muitos começaram a zombar, muitos começaram a desacreditar. E quando a gente vê as pessoas zombando às vezes da gente, quando às vezes a gente vê pessoas falando assim, você não vai conseguir, você não consegue. E é situações que às vezes não aflige, nos aperta, por causa que às vezes muita palavra ao contrário a gente ouve. Muita gente, em vez de apontar ou esticar a mão para nos levantar, são os primeiros a apontar o dedo para nos derrubar. Só que muitas vezes a gente não tem feito conforme eles estão falando. Porque o adversário, a Bíblia diz que ele vem de rondear e vagar pela terra. Então ele às vezes vem nos rondeando para poder ferir a gente, né, onde a gente mais acha que a gente está forte. Às vezes vem aquela espada, nos fere, e é onde a gente mais se entristece. Aí é onde a gente mais se decepciona. Porque a Bíblia diz em Tiago que a palavra ela tem o poder para incendiar. Olha o poder da palavra. Portanto que ela pode machucar e o tanto que ela pode ferir. Porém, quando ele restitui, alguns colocam no coração, coloquem verdadeiramente adorar a Deus. Então ele restitui a Páscoa e começa a adoração, começa os holocaustos, porque é necessário o holocausto. Por causa que muita gente já vinha andando sem santidade, sem purificação. E é como eu vejo às vezes no dia de hoje, muita gente querendo seguir do jeito que quer, muita gente querendo fazer do jeito que quer, não querendo mais fazer a vontade de Deus. E às vezes eu fico muito angustiado, por causa que eu vejo as pessoas do meu trabalho e tudo, eles falam, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, eu te dizia hoje, mas depois do carnaval eu me converto. E eu falo assim, aí a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas, mas será que foi o tempo de você sair da presença de Deus? Porque a Bíblia não diz que é tempo de sair da presença de Deus. Aleluia, será que Jesus ele vem e Jesus está voltando? Uma vez eu estava no carro com meus pais, e só eu sou evangélico, então todo mundo começou a ouvir uma música, e eu comecei a ouvir uma música que o cantor do mundo falava de Jesus e falava da volta de Jesus. E eu falei assim, se tem um cantor do mundo anunciando Jesus, e por que a gente não está fazendo isso? Porque às vezes a gente tem temido o homem, mas não tem temido a Deus. Porque às vezes a gente se frustra com nossos problemas, mas a gente não estende a mão para ajudar quem mais está precisando do nosso lado. E aí eu comecei a andar muito pensativo com Deus. E voltando na palavra, a palavra vai dizer que então eles voltaram a adorar, voltaram a orar, e eles com essa comunhão com Deus, a Bíblia vai dizer que o céu ele se abre, Deus ele começa a ouvir as nossas orações. Aleluia, porque às vezes a gente precisa fechar brechas para Deus ouvir as nossas orações. Nossa, louvate orabando gambonde gaiassé. E ouvir as nossas orações como necessário deve ser ouvida. Então a Bíblia vai nos dizer que então, depois da Páscoa, os anciões, os levitas, vão chegar em Ezequias e vai falar assim, ó, não tenho soltado nada.
Por causa que a gente, quando você começou com esse propósito de a gente adorar, de a gente se entregar a Deus, quando a gente começou com essa verdadeira adoração, não faltou mais suprimento. Meu Deus. Não faltou mais. Coração. Obrigado, porque Jesus. Ele tem arrancado aquilo que mais nos aflige, mas às vezes eu pergunto o que nos tem afligido, às vezes é as nossas lutas, às vezes as nossas preocupações, porque quando eu entrei aqui, coloquei o joelho no chão junto com a Patrícia, Deus falava, vou enviar um povo aqui que tem que tem muito se preocupado, e falado, será que vai acontecer? Será que vai acontecer como o Senhor falou que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer daquele jeito, Pai? Mas olha, Senhor, olha essa luta, olha a minha casa, Pai. Olha, meu Senhor, a porta fechada, Senhor, meu Deus, meu Pai. Olha como a minha volta, meu Senhor, olha como as dificuldades me cercam. Olha como as coisas não acontecem da maneira que eu queria que acontecesse. E às vezes é a oração de macho, é a oração de muito mais, Deus, por que não acontece da maneira que eu pedi? É verdade, Jesus. E Deus está falando assim, eu só requero mais um pouco de você. Obrigado. Estou entendendo, Pai. Em Salmos a Bíblia vai dizer, em Salmos 40, que é o quê? É necessário a gente esperar. Porque quando a gente espera, a gente vê resultado. Quando a gente espera, tem resposta de Deus. Quando a gente espera, aquele irmão que estava desviado, ele começa a vir para a presença de Deus. Quando você orava pela sua casa, não estava da maneira que estava hoje. Mas hoje você pode contemplar o que Deus ele fez na sua casa. O que Deus ele fez na sua família. Obrigado, Jesus. Olha a maneira que você era no mundo. Eu era um menino deprimido. Eu tinha eu tinha depressão, chorava dentro do quarto, me trancava. E a minha maior vontade era de morrer, porque eu via o adversário falando na minha mente. E quando o inimigo falava na minha mente, eu começava a ficar perturbado. Eu falava, Deus, e agora que, pelo amor de Deus, sai da minha cabeça. E eu ficava lutando comigo mesmo. E aí, uma vez, o Espírito Santo veio até mim e ele se mostrou a paz, a libertação. E a libertação não foi ninguém apontando o dedo e falando assim, para de falar palavrão, para de ouvir música do mundo, sai da batalha de rap que você que você participava, vai saindo. E Deus, não foi desse jeito, não foi ninguém apontando o dedo pra mim. Eu tinha uma mulher de Deus que estava do meu lado e falava assim, Deus usava ela e era engraçado, porque ela não sabia da minha vida e Deus falava pra ela que eu tinha depressão. E Deus falava, mostrava pra ela que eu dentro do quarto eu chorava e ninguém via da minha família. Meu Deus. E aquela angústia que me cercava, eu chegava na casa dela, eu só chorava. Eu falei, meu Deus. Chego no culto, eu só choro. Meu Deus, e era Deus limpando a minha alma. E era Deus sarando minhas feridas. Aleluia, Jesus. Eu creio. Então, quando foi vindo o trabalhar de Deus na minha vida, não foi ninguém apontando. E foi isso que eu estava ministrando lá no meu trabalho e muita gente começou a se comover. Aí eu peguei e eu entendi. Eu falei assim, muitas pessoas não se comovem mais com o que Deus ele tem para dizer, só tem o que Deus tem para dar. O que Deus tem para dar, Deus tem profecia, então tô lá. O que Deus tem porta aberta, tem dinheiro. Porque o povo não está mais procurando a salvação. É verdade. O povo está procurando o que agrada o ego. Opa, ali o pessoal me exalta. Ali o pessoal me dá dinheiro. Ali o pessoal abre a porta. Ali, não, mas Deus não quer isso. Deus não veio para isso. Deus não veio. Deus ele veio não para mudar as leis, mas é para acrescentar, e é para mostrar, é para trazer um chaio, rabadagaia, só a espada mesmo, para mostrar a verdade para você. Porque a verdade, normalmente, é igual eu falei, às vezes ela nos machuca, às vezes ela nos fere. Quantas vezes eu não já ouvi um cajado de Deus assim que eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas Deus, ele sabe como nos conduzir. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que depois de ouvir as orações, depois dos anciões todos se colocar na brecha, na presença de Deus, conforme Deus queria, a palavra do Senhor vai nos dizer que então Senaqueribe vai invadir Judá. Meu Deus, por quê? Porque Senaqueribe era um povo que já destruiu vários povos, ele destruiu vários deuses, então ele manda um mensageiro e afrontar Ezequias. Só que ele não sabia que Ezequias tinha um Deus vivo do lado dele. E é isso que eu vim aqui dizer. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que
que não deixa essa situação te ferir. Você tem um Deus que te toma pela mão direita e diz, não tema. Meu Deus é fiel. Porque eu sou contigo. A gente tem um Deus que pode todas as coisas. Eu creio, Jeová. Agir no Deus, quem que pode impedir? Aleluia, glória a Deus. Deus, ele pode, Rabaio, Rabando Gundo Goiacé. Deus, ele pode todas as suas coisas. É verdade. Ei, o que que você propõe no seu coração que Deus não pode fazer? Nada é impossível, a sua casa não é impossível, a sua família não é impossível. Ei, dinheiro não é impossível para Deus, porque ele é o dono do ouro e da prata. Meu Ele Deus. supre, Rabai, Glória a Rabando Goiacé, Deus. as suas necessidades, louvado Eu seja creio. o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que então Senaqueribe envia um grande exército É. e manda um mensageiro. Pois O é. mensageiro vai enfrentar logo um Deus vivo. E sabe qual é o mais engraçado? Ele veio no menor momento. Não tinha momento melhor para Senaqueribe vir contra o povo de Deus. Não tem momento melhor de inimigo vir contra você e eu e você. Eu não estou falando isso para exaltar, mas eu estou querendo dizer que Deus ele vai te revestir e você vai vencer essa guerra. Aleluia, Sabe por quê? Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ezequias já tinha restaurado o templo. O povo já adorava a Deus. Deus já tinha se agradado do povo de Israel. E ele veio no momento que o Deus já tinha te tirado a opressão que já estava em Israel. Deus já estava se agradando, ouvindo as suas orações, ouvindo os cânticos, ouvindo todos os holocaustos, recebendo. Porque a Bíblia, para receber o holocausto, ela mandava fogo. E às vezes a gente recebe fogo, só que agora é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele enviou o Consolador para estar com você todos os Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a afrontar. E vai afrontando, e vai afrontando. E a Bíblia vai dizer que ele afronta o servo de Deus. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer assim. Quem é que... A Bíblia vai nos dizer que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Não, é ai daquele que toca. Imagine tocando num servo que restaurou o templo e a comunhão com Deus. Meu Deus. E ainda mais, a Bíblia vai dizer que então ele blasfema contra Deus. Não bastou só tocar no servo, nas meninas dos olhos do Senhor. Ele começou a blasfemar contra o próprio Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer, então Ezequias vai dizer, ei, fica calmo, povo, fica calmo. Porque com ele está o braço de carne. Ei, com ele está o braço Obrigado, de carne. Jesus. Sabe o que é? A falação não pode te parar. Ei, a luta dentro da sua casa não pode te parar. Ei, eu sou Deus, Rabão Tchogondegaia sou. Que posso, entrar nas situações onde ninguém pode Eu encontrar uma acredito, solução. esse é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antes de o povo de Senaqueribe vir querer invadir o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que eles restauraram o templo. Ok, só que os muros ainda não estavam fortificados. Os muros ainda tinham brecha. Não adianta eu se revestir do poder do Espírito Santo de Deus se eu não tenho as armaduras para nos proteger dos dias difíceis. Não adianta. É verdade. Não adianta eu falar em línguas estranhas e sair marchando dentro da igreja. Não adianta eu não ser revestido para suportar as línguas que vêm. Aleluia. Não adianta vir a fofoca que vem. Ó, porque fofoca. Nos últimos dias, o que eu tenho visto é a gente apontando e falando que você é uma coisa que você não é. É tanta calúnia atrás de calúnia. É verdade. Mas Aleluia. é tanta coisa atrás de tanta coisa que eu falo, meu Deus do céu. Glória O povo a às vezes Deus. parece que não é cristão. Por isso a Bíblia diz que os filhos das trevas têm mais prudência. É muito mais prudente, é muito mais prudente. Olha aí. Mas a gente não é mais prudente porque a gente não tem a comunhão que verdadeiramente Jesus quer. Porque quando os discípulos entenderam, eu entendi, eles andaram em uma comunhão, em uma sabedoria muito grande. Você não vê mais Davi pegando a espada para atacar os outros, você não vê. Você não vê mais aquele temperamento difícil, você não vê. Quando você deixa Jesus entrar no seu coração, você começa a ver a mudança. Você vê o que o mundo ele proporcionou para você. Não é nada comparado com a glória de Deus nas nossas vidas. É verdade. Não é comparado. Então a Bíblia vai dizer, ei, tampa os poços de água para quando o povo vir não ver. E o que eu vou entender da palavra? Porque a água ela tem um significado tão forte na Bíblia, porque para batizar precisa da água. Para aquela mulher que foi socorrer no poço, o que ela queria era água. Só que ela saiu de lá saciada sem beber água.
E ainda foi saindo pra todo mundo falando assim, ei, eu encontrei um profeta, ele encontrou Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida, aquela água é a palavra de Deus. O significado dessa água é a palavra de Deus, porque é a água que nos purifica, é a água que nos santifica, é a palavra que não muda, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo difícil. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que então eles começam a tampar os buracos, começam a arrumar todas as estruturas que estavam dentro, que estavam fora, porque igual eu falei, arrumar dentro, beleza, mas você tem que mostrar o que é o seu interior, porque não adianta você ter Cristo dentro, mas a sua atitude não conduzir com o que você tem dentro de você. O que é fora não condiz o que tem dentro de você. As atitudes fora não condiz com que muitos não condiz que tem dentro. Sabe por quê? Tem muita gente que, igual eu falei, é muito fácil para apontar, é muito fácil para te caluniar, mas o que tem dentro da pessoa, será que é realmente isso? Porque às vezes a gente começa até a ficar com o pé atrás, fala assim, nossa, a pessoa está com o poder de Deus tão lindo, mas por que ela não deixa esse poder transmitir na vida realmente dela? E é isso que eu peço para Deus, porque eu sou falho. Eita Deus. Eu sou falho, e é o que eu mais peço para Deus, porque nem sempre eu acerto. Porque a mesma medida que a palavra corta aí, ela corta aqui. Porque às vezes eu falo assim, igual eu estava comentando com o Leandro, nossa, o nosso pastor tem uma sabedoria. Porque para poder falar com cada pessoa, ele sabe. Com você é mais calmo, então ele sabe conversar com mais calmo. Se você é mais rígido, ele sabe ser mais duro. Se você sabe que você... Ei, cada pessoa é um jeito diferente. Ei, você sabe que você tá aguentando, calma que vai sair do leitinho, vai pro mocotó. Eu fazendo uma conjectura. Ei, cada pessoa, o pastor, ele sabe de falar de uma maneira. Muitas vezes as pessoas, às vezes, vai querer carinho, ele vai dar uma palavra dura, porque esse é um trabalho de um pastor de verdade. Então eu falei pro Leandro, às vezes eu não condizo com o que eu tenho. Por causa que a gente, às vezes, erra no falar, erra no pensar, erra nas atitudes. Aí eu fico, Deus, mas me muda, porque o que eu mais quero, e eu falei, hoje eu não mudo por ninguém. Hoje eu quero mudar para Deus, porque Deus, Ele morreu por mim e morreu por você. E Ele não morreu para jogar na sua cara. Ele morreu para te trazer vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então a Bíblia vai nos Deus é dizer... fiel. A Bíblia vai nos dizer que então o rei da Síria, depois de afrontar, faz um acampamento para depois ir atacar o povo de Jerusalém. Então Ezequias, ele não pega esse problema seu e se comove com ele não se comove com o problema não. Coloca coloca no joelho, coloca nas suas orações, porque Deus ele vai responder. A Bíblia vai dizer então que Deus respondeu. Ouviu a oração e respondeu. E ele enviou um anjo e ele acabou com todos os homens. Meu Deus! Acabou com os valentões, não é o que diziam fazer o que faz, não é os que batiam no peito. Deus ele afastou, ele arrancou todo mundo, destruiu. E quando o rei da Síria voltou, que ele voltou indignado. Ele voltou falando assim, meu Deus do céu. Esse Deus é verdadeiro, Rabbi Mendegai. Esse Deus, ele realmente pode todas as coisas. Simplesmente um anjo. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele ainda, louvado seja o nome do Senhor, ainda se for necessário, ele desce um anjo na sua casa para trazer proteção. Ele desce um anjo para trazer um refúgio para a sua vida. Ele desce um anjo para trazer uma resposta de oração para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso tudo, a palavra do Senhor vai dizer que então eles vencem o rei da Síria. Só que tem um problema, que é igual a palavra que eu ia pregar, que era sobre Davi. Porque Davi era um homem que vivia no campo, ninguém dava nada para ele. Só que foi necessário levantar um homem de Deus, porque Saul já não estava segundo a vontade de Deus. Então, eu perguntei para Deus, porque depois disso tudo, Davi vai enfrentar Golias, vai enfrentar os filisteus. E Deus, porque muitas vezes da nossa vida, eu sei que essa palavra vai falar com muitos, porque muitas obrigado, porque Deus, às vezes é necessário a gente passar a situação que a gente já passou antigamente. E porque às vezes a gente é necessário passar lutas Senhor, que a gente glória já a Deus, passou. aleluia. E Deus falou assim pra mim, o que adianta você ter passado e não ter mudado com a luta? Meu O Deus, que olha aí. adianta, Nabai ou Rabat Menegai? O que adianta eu ter ajudado você a derrubar o gigante da sua vida, mas o gigante, quando ele vem te assolar de novo, você deixa se afligir por ele?
Glória E aí a eu falei Deus, assim pra Deus, aleluias. agora eu tô entendendo, Deus. O necessário pra gente é confiar. Porque a confiança no Senhor, ela traz um benefício maravilhoso. Um benefício que ninguém pode dar nessa vida. Mas só que quando a gente acredita verdadeiramente no Senhor. E aí eu fui entender que Davi, então, Golias vai falar assim, você vem com paus e pedras, você acha que eu sou cachorro? Ele fala, não, eu venho pelo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí é pelo nome do Senhor que você vai vencer as suas guerras. É pelo nome do Senhor que você vai ganhar essas lutas. É pelo nome do Senhor que a gente vai conseguir todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor, para poder encerrar, vai dizer que Ezequias, de uma certa, não vai dizer com essas palavras, mas vai dizer que então ele cresce, ele se soberbe. E a Bíblia diz que todo soberbo, Deus ele abate. E a Bíblia vai dizer que ele lança uma enfermidade mortal sobre a vida dele. Então ele vai orar e não vai ter resultado. Porque às vezes quando Deus começa a fazer na nossa vida, as pessoas começam a crescer. O ego Verdade. começa a crescer. Só que Deus não quer que a gente cresça o nosso ego. É verdade, Quanto mais Senhor. a gente sobe, mais a gente desce. Eu Quanto mais creio. Deus faz, mais a gente tem que se humilhar falando, Deus, eu não posso nada, a sua graça ela me basta. Aleluia, e é isso que eu tenho falado com Jesus. Deus. Porque eu falei, Deus, eu não vou conseguir pregar não. Eu tenho muito nervosismo. Eu falei, Deus, eu passei a semana toda orando. Eu falei, Deus, me dá ousadia, me dá autoridade. Aí Deus usou o Leandro falando assim, tô te dando autoridade, eu recebo. Por causa que a autoridade que a gente tem pedido, a gente tem que receber o nosso pedido de oração. Porque Deus ele fala não só usando os vasos, mas Deus usa através da palavra, às vezes através de um hino. Ei, Deus ele vai mudar a nossa situação. Deus ele já mudou. Eu acredito! Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Se Deus ele falou que na sua casa vai ter vitória, ele vai ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que pareça ser muito difícil, Deus ele ainda vai dar vitória. Então a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias se humilha diante de Deus. E ele pede perdão. E ele vê os erros dele. Porque o nosso principal coisa que a gente deve colocar no coração é reconhecer nossos erros. Muita gente não reconhece mais os erros. E eu reconheço que todo dia eu preciso mudar. Porque todo dia ainda eu peco, às vezes em pensamentos. Não às vezes em palavras porque eu me seguro, mas às vezes não adianta segurar e você pensar. Então a gente peca todos os dias. É verdade. Mas todos os dias a gente tem a redenção de Deus e o abraço falando Jesus falando pra gente, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Então a Bíblia vai dizer então que Ezequias depois ele chega ao seu fim e ele morre. Mas Deus, antes de ele morrer, Deus ele cumpriu com tudo que ele tinha prometido. E é isso que eu quero dizer na noite de hoje. Santo Deus, aleluia. Que tudo que Deus prometeu para sua casa, tudo que Deus prometeu para sua área sentimental, tudo que Deus prometeu que você vai vencer essa peleja, ei, você já venceu. Porque a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas.